nós podemos utilizar a cultura circundante, utilizar a cultura que nós estamos inseridos, e talvez esse segundo grupo que acha que tudo é diabo, que tudo é demônio, que nada pode, que tudo é pagão, o que talvez ele não pense, não faça uma reflexão, é que ao mesmo tempo que ele repele determinadas datas ou festas e tal, ele tá abraçando sim uma cultura que, se a gente usar a mesma lógica dele, que é pagã. Em outros momentos, por exemplo, tem muito cristão que daqui a pouco reclama disso, mas que gosta do tradicionalismo gaúcho, por exemplo. Gosta de botar ali a pilcha, come o churrasco, toma o chimarrão. Então, mas espera aí, meu amigo, tu tá abraçando a cultura do teu redor. E que a gente é super a favor, a gente gosta, claro, a gente curte, a gente não vê problema nenhum nisso. Porque a gente não pode esquecer o seguinte, eu sou filho de Deus, mas eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, eles são crentes, mas eles estão sempre alegres, eles estão comemorando, eles não estão de cara fechada, servindo a um Deus punitivo. Não, nós devemos celebrar. Eu acho que, de novo, né? Eu lembro do João 17, quando Jesus fala a oração sacerdotal, né? E ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo. Isso aí, PDC está no ar então hoje para o nosso último episódio da segunda temporada do ano de 2024, chegando no fim. E a gente está aí encerrando então a temporada 2. Mas não fica triste, 2025 vem aí vem a terceira temporada, episódios novos, pessoas aqui conosco, conversas super legais. Então, você não precisa ficar triste, pelo contrário, vem muita novidade, muita coisa boa no ano de 2025. Mas é isso aí, nós estamos então chegando ao final da segunda temporada. Estou aqui com a minha esposa Vanessa aqui junto comigo para um papo super legal a respeito aí do final de ano, Natal, essas festas de final de ano. Nós queremos falar muito sobre essas questões. Mas antes, como eu sempre te peço, compartilha aí com alguém esse episódio, manda para os teus contatos, para os teus amigos. Não esquece de fazer a tua inscrição no canal. Você já fez a inscrição no canal? Faça a tua inscrição aí no canal e compartilha o episódio com os teus amigos e deixa também o teu comentário. Por que a gente pede isso? Porque a plataforma entende a relevância do vídeo quando há a tua participação. E aí pulveriza para mais gente, a gente consegue chegar em um número maior de pessoas. Esse é o nosso desejo, sempre levarmos a mensagem do reino, as conversas que temos aqui para um número muito maior de pessoas. Eu tenho certeza que muita gente será abençoada, beleza? Então vamos lá para esse episódio. Como eu disse, comigo aqui então a minha esposa Vanessa. Como é que a senhora está? Está bem? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus, para mais um episódio. Vamos embora. É isso aí. Sinta, vamos embora. Rápido e rasteiro, isso aí. Isso aí. Beleza, vamos lá para esse episódio. A gente queria falar um pouquinho sobre essas festas de final de ano, uma dúvida que o pessoal tem, né? O Natal. E nessa semana eu estava olhando um Instagram, enfim, e estava vendo as caixinhas de pergunta que os pastores fazem, né? E tinha muita pergunta sobre o Natal. Muita gente perguntando, devo celebrar o Natal? O que eu falo para os meus filhos sobre Papai Noel, sobre Pinheirinho? Reúno a minha família? Não reúno? Então, acho que sim, é um assunto pertinente e que muitos cristãos ainda têm dúvida sobre esse assunto. E está tudo bem ter dúvida. Vamos esclarecer aquilo que a gente pode à luz das Escrituras. Exato. Eu acho que é uma época que essas dúvidas vêm à tona, né? Eu acho que a primeira questão é a gente lembrar o verdadeiro significado do Natal, né? Porque existe, claro, toda uma questão do mundo, existe toda uma questão comercial, existe o que eles chamam de tal do espírito do Natal, essa coisa toda, que é óbvio que não tem nada a ver conosco como igreja, né? Mas a gente precisa relembrar o verdadeiro significado do Natal, porque com essa história toda de Papai Noel, de presente, né? Muita gente entra numa ansiedade tão grande, tão tremenda assim para a compra de presentes. Consumismo, né? E uma coisa que eu vejo que algumas pessoas se sentem mal até por não poder comprar alguns presentes, né? Na segunda eu falava com uma irmã e ela me dizendo, né, que ela tinha uma lista de 36 pessoas que ela precisava dar presente. Eu disse, nossa, como é que você consegue dar 36 presentes? Ainda mexi com ela, vai dar 36 bombons?
Por que tu vai dar? E ela, não, mas eu uso todo o meu 13º para dar presente. E a gente fica pensando, né? É um consumismo. Exato. É uma realidade de algumas pessoas, e ok, mas da grande maioria não é. E para quem não consegue dar presentes, né? Daqui a pouco a pessoa entra numa ansiedade gigantesca por causa disso, ou se endivida. Faz um monte de dívida, pega empréstimo, faz um monte de coisa para poder cumprir esse rito aí do mundo. E essa comparação leva muito a uma falta de gratidão, né? Por tu te comparar o outro, o fulano dá presente, o fulano abençoa, o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, e eu não posso. E aí tu começa a não ser grato a Deus. Porque dentro da tua realidade talvez tu não possa, mas tem tantas coisas que tu pode, que Deus te abençoou ao longo desse ano. Então eu percebo que cresce também um sentimento de ingratidão, e aí começa a não valorizar tudo que o Senhor tem feito, né? Por causa dessa comparação. Sim. Eu acho que isso tem que ficar claro, que a gente não fala aqui do Natal, não tem, ou o Natal que a gente fala não tem nada a ver com essa coisa do mundo, né? O consumismo, esse tal de espírito do Natal, essa coisa toda não tem nada a ver com a gente. E eu creio que é uma época que a gente pode aproveitar para trazer de volta o verdadeiro significado, o sentido que tem o Natal. E, resumindo, o Natal é Cristo, o Natal é Jesus, né? O que a gente lembra nessa época? A gente lembra que o Salvador veio, que ele foi enviado, é o início ali dos evangelhos, né? A gente lembra do nascimento do Salvador, e só existe salvação, só existe redenção, só existe transformação porque Jesus veio, para que a obra dele fosse completa, para que ele morresse na cruz e ressuscitasse, ele precisava vir, ele precisava assumir então um corpo humano, ele precisava nascer, ele precisava crescer, né? E a Bíblia fala, por exemplo, não só do seu nascimento, mas também ali quando ele tinha 12 anos de idade, quando ele estava no templo. Ou seja, Jesus foi uma criança que assume, né, o corpo de um ser humano como criança, nasce, cresce, se desenvolve. Então o Natal ele tem esse sentido, nos lembrar que um dia o Salvador veio, que um dia ele nasceu. Agora é óbvio, e eu queria deixar isso claro aqui. Por exemplo, as pessoas falam muito sobre a data. Mas nem foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. E sim, muito provavelmente não foi essa data, né? E como é que a gente sabe disso? Por exemplo, o Evangelho de Lucas, ali no capítulo 2, quando fala que os pastores estavam no campo e cuidavam ali dos rebanhos, né? Essa época de dezembro, naquela região ali, é uma época de inverno, uma época de muito frio. Então, dificilmente os pastores estariam no campo, eles estariam abrigados, não deixariam também os rebanhos no campo, né, à luz das estrelas, por causa da época. Então, muito provavelmente, deve ter sido bem mais para frente, ali março, abril, talvez, né? Mas a gente não sabe dizer precisamente. Mas é quase certo de que em dezembro não foi. Então, obviamente que essa data é uma data que foi estipulada muito tempo depois, me parece até pelos imperadores romanos ali e tudo mais, mas eu acho que o que a gente guarda, enfim, assim, não é a data em si, né? Não é o número, não, tem que ser a data exata. Não é isso, mas o que a gente pega é a essência, né, do que seria o Natal. E eu acho que cada vez mais nós precisamos ensinar as crianças, os jovens, as gerações que estão vindo sobre isso. O verdadeiro sentido, de novo, não se apegar à data. Porque, enfim, a gente não tem uma certeza, não consegue ter uma certeza. E por não ter uma certeza da data, eu não vou celebrar. Eu lembro, né, do texto de Lucas 2, no versículo 10, que fala, o anjo fala, né? Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Como é que nós não vamos celebrar? E ainda diz, né, que será de alegria para todo o povo. Então, nós precisamos, sim, celebrar, não se apegar se foi agora, em dezembro ou não, mas sim ensinando o verdadeiro sentido de que não é presente, não é Papai Noel, não é consumismo, mas sim é celebrar o nascimento do nosso Cristo. Celebrar aquele que veio e nos deu vida, nos deu um propósito. De novo, né? Não, a gente pode ter duas opções nisso, né? Focar nisso e não celebrar, deixar passar em branco, e até mesmo o que o mundo faz, né? Pô, de alguma forma, por mais que a gente saiba que tem muito consumismo, que tem Papai Noel, que desfoca, em algum momento eles vão ver um presépio,
Em algum momento eles vão lembrar de uma música que fala de Jesus. E como a gente não vai crer que o Senhor pode usar isso como uma oportunidade para aquela pessoa ser salva, conhecer, pelo menos se interessar por Cristo? Eu acho que, de novo, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. A segunda opção dos crentes é, sim, aproveitar. Vou me fazer de louco e vou entrar na onda e vou celebrar Jesus nessa época, né? É que eu percebo que no meio cristão tem alguns crentes que são meio assim, eles dizem o seguinte: não, isso é uma festa pagã, isso foi incluído aí no meio da sociedade, lá pelos romanos ou por outros povos ali e tal, e trazendo toda essa questão assim meio até de quase que um cenário de guerra contra determinadas datas ou práticas, né? E realmente, assim, tem uma parte comercial, como a gente disse, por exemplo, o próprio Papai Noel. Me parece que lá atrás tem a história de um padre lá e tal, o tal do São Nicolau, que eles Sim. falam, que eles chamam, que me parece que era uma pessoa piedosa, que cuidava das crianças, dos órfãos, que ajudava as pessoas. E aí, óbvio que isso já se torna, já usam isso por uma questão comercial e já transformando a pessoa num santo e não sei o quê, que também a gente sabe que não é isso, não é esse o caminho que deveria ter sido tomado. E nem foi ele, né? O interessante dessa história é que o próprio São Nicolau, ele morreu sem saber disso. Sim, não tudo. foi ele, exato. O próprio Papai Noel, que dizem que a figura do Papai Noel é a própria Coca-Cola que teria criado para suas campanhas publicitárias, né? A figura com aquela roupa, daquele jeito e tudo mais. Então, assim, óbvio que tem toda uma questão comercial. A gente sabe que o comércio vive dessas datas, então estão sempre criando datas por causa disso. Seja Natal, você tem a Páscoa, você tem o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, não sei o quê. Na verdade, tudo isso são datas que movimentam a economia, né? Que movimentam a compra e venda de coisas e tudo mais. Então, óbvio que a gente sabe que isso existe, né? Mas o que eu penso? Eu penso assim, que para a visão do cristão, nós temos 3 caminhos a seguir. O primeiro deles é assumir completamente a cultura. Então, tudo que o mundo faz, a pessoa faz. É coelhinho da Páscoa, é ovo, é tudo que é coisa, a pessoa entra. Tem alguns crentes que são assim, eles abraçam tudo sem o menor critério. Aí tem o segundo, que é esse grupo que para eles tudo é diabo, tudo é capeta, tudo é não sei o quê, tudo é pagão, tudo é não sei o que lá. Aí eles entram naquelas teorias as teorias da conspiração, que as bolinhas da árvore de Natal eram a cabeça das crianças que foram decapitadas não sei aonde, que não sei mais o que tal, daí eles entram... A árvore representa tal demônio. Não sei o que, As luzinhas celebram o Deus. Cada coisa tem uma história, né? Que daí é o outro extremo. Sim. Mas tem um terceiro caminho, que é o que a gente propõe, que é o que a gente entende pela Escritura. Antes de tu entrar no terceiro caminho, eu acho importante a gente falar nessa segunda linha, né? Desses crentes que veem problema em tudo. Te cortei, né? Agora eu senti. Mas tudo bem. Mas eu acho importante pensando nas gerações que estão vindo. Se a gente for parar para pensar, os filhos desses crentes de que nada pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso representa tal coisa, que vê demônio em tudo, que vê problema em tudo. Essas crianças, elas crescem com essa visão de um Deus que nada pode, que nada é permitido, que tudo é ruim, que tudo é difícil. E a grande tendência é que essas crianças, ao crescerem, abandonem a fé. E eu acho isso importante a gente falar aos pais. Quantos são daquela geração anterior à nossa, a geração dos nossos pais, que viveram numa linha de igreja um pouco mais firme nesse sentido, assim, de que, enfim, tinha essa visão de que nada podia. A grande maioria deles acabaram desviando. A grande maior parte depois voltou, mas voltou machucado, voltou tendo que consertar muita ferida, tendo que consertar até mesmo a sua visão de Deus. Porque Deus não é o Deus do não pode, né? Ele nos permite muitas coisas. De novo, tudo vai da intenção do nosso coração. E Deus sonda a intenção do nosso coração. Filho, nós vamos celebrar o Natal, não é por causa da árvore de Natal, não é por causa da bolinha, não é por causa das luzes, nós vamos celebrar porque o nosso Cristo nasceu. E aquela criança, ela começa a ver Deus, aquele adolescente, de uma forma de, nossa, ele é um cara legal. Ele não é esse cara que nada me é permitido. Eu lembro de histórias
da minha mãe contando, né, de que ela chegava na escola e ela era muito zoada por causa disso, de que teria que usar tal tipo de vestimenta, de que tais celebrações eles não poderiam participar, e aquilo gerou nela uma imagem de Deus muito ruim. Desse Deus que, tipo assim, ó, eu quero crescer para abandonar a minha fé, porque, tipo assim, meus amigos tudo podem. Eu lembro daquele filme, né? A alegria deles é alta, o volume da alegria deles é alto. E a nossa, a gente é sempre carrancudo, tudo não pode. E aí, depois, com o tempo, teve que consertar tudo isso, começar a ver Deus de outra forma. Então, fica um alerta aos pais, né? Pô, será que realmente não é os nossos olhos que estão ruins? Será que é Deus que nos pede essas coisas? Por causa dessa segunda linha que eu acho perigosa. Isso aí a gente precisa cuidar. Como tu disse, né? Muitos jovens, muitas crianças sofrem porque estão vendo seus amigos ali curtindo, aproveitando, né? Celebrando. E, na verdade, é uma data nossa, né? É uma data que, quando a gente pensa na essência do Natal, a gente está falando do nascimento do Salvador. Então, a gente permite, muitas vezes, perder essas datas, né? Essa semana eu vi algo assim, né? Crente perguntando se Natal pode comemorar Natal, mas Natal não é cristão, sabe? E aí isso já nos leva a refletir, pô, Natal é Cristo. O mundo foi distorcendo algumas coisas, mas foi o mundo, não fomos nós. Se a nossa intenção, se o propósito é celebrar Cristo, de novo, eu lembro do anjo, né? Eu estou aqui para trazer boas novas de grande alegria a todo o povo. Quando você recebe uma boa notícia, algo de grande alegria, como não celebrar? Como não comemorar? Mas aí vai, no dia 24 lá na meia-noite ou no dia 25, você vai reunir os teus e você vai trazer a lembrança isso? Ou você vai apenas trocar presentes e curtir porque é um feriado e porque está próximo das férias? Não, eu vou reunir os meus, eu vou sentar e nós vamos relembrar, nosso Cristo nasceu. Ele já nasceu no teu coração, ele tem nascido no teu coração. Então, de novo, vai dar intenção. E daquilo que a resposta que eu vou dar a essa intenção. Acho importante isso. Então tem esse terceiro caminho que a gente percebe que tem um respaldo, tem um lastro bíblico, que nós podemos utilizar a cultura circundante, utilizar a cultura que nós estamos inseridos. E talvez esse segundo grupo que acha que tudo é diabo, que tudo é demônio, que nada pode, que tudo é pagão, o que talvez ele não pense, não faça uma reflexão, é que, ao mesmo tempo que ele repele determinadas datas ou festas e tal, ele está abraçando, sim, uma cultura que, se a gente usar a mesma lógica dele, que é pagã. Em outros momentos, por exemplo, tem muito cristão que daqui a pouco reclama disso, mas que gosta do tradicionalismo gaúcho, por exemplo. Gosta de botar ali a pilcha, come o churrasco, toma o chimarrão. Então, mas espera aí, meu amigo, tu tá abraçando a cultura do teu redor. E que a gente é super a favor, a gente gosta, claro, a gente curte, a gente não vê problema nenhum nisso. Porque a gente não pode esquecer o seguinte, eu sou filho de Deus, mas eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul, ou seja, eu sou brasileiro, eu sou gaúcho, ou seja, tem toda uma cultura que eu estou inserido. Eu não posso simplesmente negar essa cultura, pegar e dizer o seguinte, não, né, tudo isso aí é tradicionalismo, essa coisa toda, isso aí é do diabo, eu não posso, não sei o quê. Não, peraí. Então, assim, a mesma pessoa que está reclamando disso, ela não faz essa reflexão de que ela está inserida na cultura, né? Que ela usa muita coisa da cultura, a roupa que ela veste, a comida que ela come. A própria celebração do aniversário, né? Exato. Se a gente for ver, né? Por que a gente que celebra... alguns, inclusive, falam, tem algumas religiões que não comemoram o aniversário, porque não está escrito na Bíblia que tem que comemorar o aniversário. A mesma coisa do Natal. Não se tem um mandamento sobre o Natal, certo? E realmente, mas assim, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos inseridos em uma cultura. Por que a gente não pode usar essa terceira via que seria, eu vou usar a cultura para pregar o evangelho? Eu acho que essa é a intenção. Claro, porque é o que Paulo diz, fiz-me tudo para com todos, para que de todos os modos imprimir valores. Eu acho que essa tem que ser a nossa intenção. Nós estamos imprimindo valores nos nossos filhos, nós estamos vendendo essa vida feliz, essa celebração. Eles são crentes, mas eles estão sempre alegres, eles estão comemorando, eles não estão de cara fechada, servindo a um Deus punitivo. Não, nós devemos celebrar.
Eu acho que, de novo, né? Eu lembro do João 17, quando Jesus fala a oração sacerdotal, né? E ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo. Nós não podemos achar que nós estamos vivendo no reino dos céus. Nós estamos no reino de Deus, mas nós estamos no mundo. Então, nós precisamos celebrar, nós precisamos nos alegrar cada vez mais. E Deus é leve. Deus sorri. De novo, daqui a pouco você cresceu numa cultura aí de um Deus que está sempre... E até mesmo, e eu falava isso na semana passada com algumas meninas na oração, né? Às vezes a gente carrega aquele... A gente conhece as escrituras. Então, a gente sabe que, por exemplo, o grande mandamento, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Enfim, sabemos. A grande comissão, isso. Sabemos disso. Só que nós não encontramos um equilíbrio. E não me interpreta mal. Calma, você vai entender onde eu quero chegar. Tem pessoas que elas acham que elas têm que aproveitar todas as oportunidades. E elas têm que aproveitar todas as oportunidades. Mas de forma leve. Tem crente que fica assim, ó, tipo, perdi uma oportunidade. Porque eu não fui lá e falei explicitamente de Jesus para aquela pessoa, porque eu estava rindo, brincando. Ele acha que ele não pode tirar férias. Ele acha que ele não pode se divertir, que ele não pode ter um momento de mesa com os amigos em que eles vão rir, vão tomar um chimarrão, vão comer um churrasco, vão tomar uma Coca-Cola gelada. Eles acham que eles têm que estar orando o tempo todo, lendo a Bíblia o tempo todo, falando de Jesus o tempo todo. E de novo, a intenção pode ser correta, mas não é isso. Não é para isso que Deus nos criou. Parece um fardo, sabe? Pesado. E é leve. Deus é leve. Ele está numa mesa em que a gente está rindo, está se divertindo e está tendo comunhão. Jesus sorria, brincava, né? E a Bíblia mostra isso, The Chosen, né? Ele explicita muito bem isso. A Bíblia fala isso, mas o The Chosen deixa muito claro isso. Que eles tinham momentos em que eles se abraçavam e caminhavam juntos, sorrindo, sabe? Mas tem uma linha de crentes que acha que tem que ser cara fechada o tempo todo. Que porque você tem amigos e você se diverte, algo santo, puro, mas você está perdendo oportunidades. O fruto do Espírito é alegria. Alegria, a gente esquece, né? Acho que é só as outras coisas, mas o fruto do Espírito é alegria. E até nisso Deus está. Deus está nos forjando num momento de descontração, numas férias. Deus está nos permitindo descanso, que é mandamento, né? Já fui para outro assunto, mas enfim, daqui a pouco eu sinto de falar isso, sabe? Tem crente que acha que não. Para que celebrar Natal? Para que fazer uma festa? Para que reunir a família? É uma oportunidade, sim, de vocês serem leves. Até porque tem muito crente que não consegue ganhar os seus familiares de Jesus por causa disso, que eles são chatos. Eles são chatos. A família, olha, eu não quero isso aí, né? Exato. Sabe que essa semana ainda, nessa mesma conversa, uma irmã falou isso, né? Ela disse, minha família disse que eles não querem vir à igreja porque a gente está na igreja de segunda a segunda, né? Aí eu disse para ela, fala, porque eles exercem uma função eclesiástica, né? Eu disse para ela, fala isso, que vocês é diferente, porque vocês estão num cargo, né, numa posição na igreja que exige isso de vocês, mas que a maioria dos crentes não vive assim. Eles estão lá nas suas famílias, eles estão nas suas casas, eles encontraram esse equilíbrio, né? Que é sadio, que é saudável e que é necessário. Mas, de novo, Deus é leve. Quando a coisa se torna pesada demais, carrancuda demais, provavelmente Deus, a gente se perdeu, não foi Deus, né? Mas a gente se perdeu, Deus não está no negócio. Então, tem que sim celebrar, tem que sim comemorar, tem que ser leve, tem que rir, tem que brincar. E é importante a gente passar para as pessoas também que a gente, que é pastor, que tem um cargo eclesiástico, a gente também não vive o tempo todo ouvindo a voz de Deus, né? Não está o tempo todo assim, parece que é só o extraordinário. Tá ouvindo esses dias no podcast, um pastor falou uma coisa que é interessante, né? É a nossa fidelidade nos dias ordinários, nos dias comuns, que vão fazer com que nós possamos viver os dias extraordinários. Quando ouvimos a Deus, quando recebemos algo novo de Deus ali diferente, né? Então, assim, tem os dias ordinários comuns e nós precisamos manter essa fidelidade, esse amor a Deus. E quando eu olho para a Escritura, eu também percebo assim, os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, utilizando a cultura para pregar o evangelho. Quando ele vai, por exemplo, em Atos 17, ele está lá em Atenas, ele usa filosofia, ele chega a citar filósofos gregos ali, ele cita como está escrito, assim assado. Eu acho interessante que ele usa, eu estava caminhando aqui e vi que vocês têm um panteão ali de muitos deuses e tal, mas tem um que é o Deus desconhecido. Pois é precisamente esse que eu venho anunciar. E eu sempre pensei o seguinte, espera aí,
Será que aquele altar a um Deus desconhecido estaria se referindo ao Deus de Israel, ao nosso Deus? Porque eles tinham milhares de deuses, né? Provavelmente não, é só mais um altar para um Deus que eles, sei lá, eles não sabiam quem era. Mas Paulo viu ali uma oportunidade. Ele pega aquele altar que eles tinham colocado ali para um Deus desconhecido. E aí ele diz assim, é esse aqui que eu vim anunciar para vocês. Então ele foi assim, extremamente inteligente, perspicaz, usando algo familiar a eles, que eles mesmos construíram, que eles mesmos colocaram ali, para anunciar o Cristo, para anunciar o único Deus verdadeiro. Aí ele cita na sua pregação os filósofos gregos, algo que era conhecido da literatura da época. Então, assim, ele utilizou a cultura para pregar o evangelho. Ele não fez o seguinte, não, isso aqui é tudo do diabo, tudo do capeta. Não, ele usou aquilo como uma ferramenta para o evangelismo, né? Em outro momento, Paulo ia ser açoitado e ele diz o seguinte, vocês vão açoitar um cidadão romano? Então, Paulo usa a sua cidadania romana, ele usa ali o fazer parte daquele povo diante do propósito de Deus, para evitar ali açoites, para que ele pudesse ter abertura. Ele, em um determinado momento, ele apela para César, porque ele tinha essa prerrogativa. Então, a gente vê Paulo utilizando a cultura, o que é não só possível, mas necessário. Volto a dizer, tem pessoas que julgam que não usam a cultura, mas no final das contas elas usam sim. O que elas lhes falta é só a reflexão. Elas estão usando a cultura o tempo todo. A própria moda, né? Se Exato. for para pensar, é uma forma de usar a cultura. Se daqui a pouco lá você usa, tá todo mundo usando, por exemplo, sei lá, camisa. Se você compra uma camisa com a intenção ou não, mas você está inserido na cultura, né? Então, de novo, Jesus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, não adianta a gente querer estar num lugar que não é o nosso lugar agora. Nós estamos nesse meio, então vai muito da intenção do teu coração, a tua intenção em fazer aquilo, o teu propósito, porque Deus sonda esse lugar, muito mais do que as nossas ações, porque daqui a pouco você tem uma ação. Eu não posso comemorar o Natal. A tua família não vive isso? Ok, você definiu isso. Mas lá no fundo do teu coração tu pensa, mas eu queria. Eu não encontrei um lugar de satisfação nisso. Que adianta? Deus está olhando muito mais do que as tuas ações, também está olhando, mas Ele também está olhando a intenção do teu coração. Então, o que adianta tu estar nesse lugar, sabe? E muitas vezes isso também é uma performance, né? Para mostrar um tipo de religiosidade, enfim. E aí, de novo, eu penso na nossa intenção como crentes. Nós estamos nessa terra com um propósito. Primeiro, que é nos tornarmos a imagem de Cristo. E segundo, é ganharmos pessoas para Jesus. Pensa comigo se você tenta entrar na cabeça de alguém que ainda não conhece Jesus. Essa pessoa, ela olha para dois tipos de família. Uma família alegre, feliz, que está ali celebrando, falando de Jesus nas oportunidades, vivendo um evangelho leve, vivendo pureza, santidade, mas com alegria. E uma família de que nada pode, de que tudo é ruim. Que família você vai querer seguir, sabe? Que Cristo você vai querer conhecer? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse autoexame também. Será que eu não me tornei um crente chato? E tem um detalhe, essa época as pessoas estão mais sensíveis também. Muito, é uma baita oportunidade. Eu já percebi isso, assim, porque a questão dessa época do ano, de dar presentes para outras pessoas, apesar, de novo, de ser a questão da cultura, não é o que a gente defende, tá? Por exemplo, se você tem condição de dar presente para os seus filhos, para alguém, a gente não vê problema nenhum nisso, né? Mas não é essa a essência. Eu estou sem dinheiro para comprar, não te preocupa. Não faça dívidas. Você não tem que dar presente, né? Muito a essência é Cristo. E muito mais do que presente é estar presente. É claro. Então, daqui a pouco lá você dá algo menor. Meu filho quer um play. Mas se você dá uma bola e joga a bola com ele, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz, sabe? Então, de novo, não adianta a gente querer assumir algo que não é nosso. E muitos crentes ficam tentando também fazer isso. Eu tenho que dar presente para fulano, para ciclano. Até agora eu percebo que isso deu uma diminuída. Tem algumas famílias que ainda, né, tem essa... Outras não, vão fazer só um amigo secreto, porque eu posso comprar só um presente para um. Mas não tem nada a ver com presentes. Tem a ver com intenção. Um cartão bem feito, escrito. Claro, se a linguagem do amor da pessoa é presente, a pessoa se sente feliz até com... Algo até, às vezes, feito à mão, né? Com carinho, algo que a pessoa fez, né?
E as pessoas, por causa dessa questão dos presentes e de uma época de talvez fazer mais o bem para o outro, de olhar para o outro ao dar um presente, o que a gente percebe? As pessoas ficam mais sensíveis. Então é uma grande oportunidade da gente entrar com a mensagem do Evangelho, né? Então, assim, o que eu ia te perguntar? Como é que o que tu diria para as pessoas? Como nós podemos aproveitar essa oportunidade? O que elas poderiam fazer? Assim, quais sacadas eles poderiam usar para anunciar a mensagem do Evangelho nessa época, né? Eu acho que quando, por exemplo, a gente ouve frases assim, né? Porque a gente ouve muito seguido, o espírito do Natal, o espírito do Natal. Eu acho que é uma baita oportunidade de falar, sim, Jesus, né? Nesses momentos você ouve isso e você relembra essa pessoa. Sim, é o Espírito de Cristo. Cristo que veio, Salvador, amoroso, libertador, aquele que nos deu acesso a Deus. Essa é uma forma. Agora, por exemplo, está lá no dia 24, de novo, a família reunida. Tem parentes que não são crentes. Eu posso aproveitar essa oportunidade antes da gente ceiar, antes da gente comer, antes da gente, né, fazer as comemorações em si. Vamos relembrar isso. Vamos abrir o texto de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2. Vamos relembrar o que é Natal. Eu acho que essa é uma forma de ser leve, mas que você traz a essência. E aí você já pode orar ali com aquelas pessoas, falar, Cristo tem nascido no teu coração, pensa comigo, olha que oportunidade. Eu acho que essa é uma forma. A mensagem, por exemplo, quando eles vão a Belém fazer o censo e não acham lugar na hospedaria. Né? Tem lugar aí? E aí eu acho que eu creio que essa é uma mensagem realmente do Natal, né? Assim, e o próprio Senhor Jesus viveu isso na vida dele. Porque ele veio para os judeus, para o povo judeu, prega, e os judeus o rejeitam, né? E é crucificado pelo seu próprio povo, óbvio que foi o meio que Deus usou, o próprio Senhor Jesus disse, né? Ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Então, assim, quando a gente fala isso, nós não estamos acusando os judeus de terem matado Jesus. Foi porque ele era judeu, estava no meio do povo. Se o povo escolhido fosse o brasileiro, seriam os brasileiros. Então, é óbvio, a gente não está culpando os judeus. Qualquer povo que estivesse ali faria exatamente a mesma coisa. A questão é que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Inclusive, o profeta diz isso, né? Ele veio para os seus, para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, João fala isso. Dá para pegar até o texto de Isaías 9, né? Por exemplo, abrir ali, né? Eis que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E aí, por exemplo, se está ali, e o seu nome será, ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Olha só, se você aceita Cristo, você tem um conselheiro. E aí trazer, né, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O que as pessoas mais procuram no mundo hoje e que fica muito evidente nessa época de final de ano, que é uma época de muita ansiedade, porque as pessoas estão refletindo no ano que está acabando. Tudo que não conseguiram fazer. Exato, então tem um espírito de ansiedade, de frustração, e aí você pode dizer, o Cristo que nasceu e que mora hoje em nós, habita em nossos corações, ele é o príncipe da paz. Ele tem paz disponível. Eu acho que, de novo, a gente volta por uma questão de perspectiva. Se eu olho o Natal com essa perspectiva de oportunidade, de sementes, nossa, eu tenho certeza que muda tudo, porque você vai aproveitar as oportunidades, você vai celebrar muito mais, você vai começar a lembrar quem Cristo é. Então, é perspectiva, né? Não, e essa sacada da própria mensagem, que é o fato de que, voltando ali, né, os seus não receberam, ou seja, as portas estavam fechadas. E aí o Senhor Jesus, ele nasce em um lugar muito simples, no meio dos animais, é colocado numa manjedoura, porque as portas se fecharam. Então, daqui a pouco a mensagem é essa: será que hoje ele vai encontrar de novo portas fechadas, ou o teu coração vai estar aberto? Você vai dar um lugar para ele no teu coração, você vai abrir a porta da tua hospedaria e deixar Jesus entrar, né? Então, ali a gente tem uma baita de uma sacada e uma mensagem para falarmos, né? Então, assim, reúna a tua família ali na véspera, na passagem do dia 24, dia 25,
E enquanto for ter a ceia e se reunirem para comer um churrasquinho ou a ceia, alguns gostam de comida. Eu, particularmente, não gosto das comidas de Natal, né? Vou até contar aqui, ó. No Natal, eu também não sou a pessoa mais... Arroz à grega. Não sei gosto o que também. tem que ter arroz à grega. E lá na... Uva passa, tem uva passa em tudo, cara, no Na Natal. nossa família tem a refeição deles e tem a refeição do Felipe no Natal, né? Que geralmente eu faço um estrogonofe para levar para ele comer, porque ele não come as comidas de Natal. Sim, mas eu não entendo. Eu quero que me explique por que tem que ter uva passa e fruta cristalizada em tudo. Nem peru tu gosta. Tem no arroz, tem em tudo. Então, assim, mas para quem gosta, vai lá fazer a ceia. Mas aqui eu vou contar também uma coisa. Tu vai no restaurante mais chique que tem e tu vai comer arroz, feijão, bife e batatinha. Porque o meu paladar é um paladar simples. Voltamos. Não Fechamos a janela. Não tem frescura, viu? Então, assim, o que acontece? Quando reunir a tua família, abra a Bíblia, aproveite e fale da mensagem. Vamos falar da essência do Natal, vamos falar da mensagem do Natal. Tira alguns minutos ali, fala para as pessoas, abra um coração de vocês para Cristo. O Natal é Cristo, ora com eles, né? É uma baita oportunidade. E o Natal também, eu não sei se tu percebe isso, mas eu conheci muitas pessoas que elas diziam, eu não gosto do Natal. Eu não gosto dessa época, eu não gosto do Natal. E eu lembro que eu comecei a perceber que o Natal ele só jogava luz em algumas coisas que durante o ano não tinham sido resolvidas. Por exemplo, pessoas que têm problemas familiares. Tu falou ali, né? Reúna a tua família, eu lembrei disso. Tem pessoas que chegam assim, pai, eu não queria encontrar minha família. Eu vou ter que ir porque, né? Se eu não for, eu vou ser o parente chato. Mas isso só evidencia algo que precisa ser tratado. Por que não gosta da família? Qual é o problema que tem com a família? Sim. Sabe? Então, eu percebo isso que o Natal, muitas pessoas não gostam dessa data porque é uma máscara, é algo que, tipo, só durante o ano não resolveu as tretas familiares lá, as questões familiares, e agora isso veio à tona e você fica dizendo que o problema é o Natal. Não, o problema não é o Natal, o problema é que você precisa resolver essas questões, porque a Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Então, isso também, tu percebe que tem pessoas que, por causa dessa questão familiar... Sim, família não é algo, não é para amadores, né? Família, todos sabem disso, né? Família tem os seus problemas ali dentro. A gente carrega, às vezes, alguns traumas da infância, da maneira como a gente foi criado, da forma como a gente foi conduzido ali no nosso crescimento, né? Então, o que é importante? É importante a gente saber os traumas, os problemas que a gente tem, fazer uma autoanálise é muito importante. Uma vez eu ouvi um pastor que disse isso. Parte do cristianismo é conhecer a si mesmo. Você tem que se conhecer, você tem que saber as tuas limitações, os teus problemas, traumas, os teus desafios. E você não tem que jogar para debaixo do tapete, você tem que tratar. Então, se você precisa de ajuda espiritual, procure um pastor, procure um líder que vai te ajudar, coloque, confesse, ore, busque ajuda. Se você precisa de ajuda psicológica, procure. Eu, sobretudo, indico para as pessoas, procure psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos. Nós não somos contra a medicina, pelo contrário, nós somos super a favor. Mas procure um irmão na fé, porque é alguém que tem também um conhecimento bíblico, que vai conseguir identificar o que é espiritual e o que é psicológico. Porque se você vai só num psiquiatra, só num psicólogo que não é cristão, daqui a pouco ele vai ter... Para ele, tudo é psiquiátrico ou psicológico, ele vai te entupir de remédio só e daqui a pouco não vai tentar olhar melhor a tua situação. Vai até usar linhas da psicologia, né, como a regressão, por exemplo, que são linhas que são antibíblicas. Então, a gente precisa... que não são bíblicas, então a gente precisa perceber isso. Mas a gente entende a mente como um órgão, né? E eu acho importante falar isso. Precisa de ajuda. Às vezes a pessoa precisa de ajuda. A tua mente é um órgão, assim como se você tem dor de estômago, você procura um gastro, tem dor de cabeça, eu vou no neuro. Por que quando a tua mente, os pensamentos estão desregulados, ou você percebe que está gerando uma angústia, uma palpitação, por que não ir no psicólogo? Por que não ir no psiquiatra? Claro que tem que ter todo esse equilíbrio, mas hoje existem bons psicólogos, bons psiquiatras crentes. Tem clínicas, inclusive, que se denominam clínica psicológica cristã. Sim. Claro que tem muitos profissionais que não são cristãos e que são ótimos profissionais. Claro. A gente aqui pede para as pessoas, dá o conselho de que vão em psiquiatras ou psicólogos cristãos por causa de
por ter esse cuidado, né? De daqui a pouco, como a gente não conhece todos, daqui a pouco vai em alguém que fala alguma coisa. Mas assim, eu mesmo, né, já fui em profissionais, pessoas que não são cristãs, mas são ótimos profissionais, não falaram nada errado, não falaram nada que seja antibíblico. Então, óbvio que a gente sabe que tem profissionais que não são cristãos, são ótimos profissionais. Mas a gente dá esse conselho por entender também que daqui a pouco tu pode ir num profissional que vai te dar um conselho ali complicado, enfim, antibíblico, e aí a gente não está perto, né, para poder ver. Então, é só o cuidado que a gente tem, não que a gente ache que alguém que está de fora, só fazendo esse adendo aí, não possa ser um grande profissional, um bom profissional. Mas, assim, procure ajuda. Daqui a pouco você precisa tratar essas questões. Família não é fácil mesmo. Uma vez ouvindo um podcast de um especialista, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Por que nós... geralmente somos grosseiros, machucamos as pessoas que nós amamos, as pessoas que, né, geralmente com os de fora a gente é mais brando, a gente procura manter ali uma aparência, política, né? toda uma política, não sei o quê. Daí ele falou exatamente por isso, porque o teu familiar, como ele é teu familiar, você não tem aquele medo de perder o amor dessa pessoa, né? Ele é teu parente, é tua esposa, mãe, pai, tá contigo, então independente do que tu fizer, tu pode ser quem tu é, que tu sabe que tu não vai perder o amor dessa pessoa. Quem é de fora, você precisa manter uma aparência, porque dependendo do que tu disser e do que tu fizer, a pessoa vai se afastar de ti. E é interessante isso, né? Fiquei pensando, poxa, faz sentido isso, né? Então, muitas vezes, na família, a gente acaba sendo mais grosseiro, mais duro, uma série de coisas, e não que esteja certo, não tá certo. Isso os pediatras falam muito, né? Os neuropediatras também. Por que a criança faz birra só com os pais, né? Com aqueles parentes mais perto. Porque quando você deixa a criança na avó, por exemplo, a criança está super bem, você chega, a criança, enfim, né? Começa com toda aquela história de birra. Porque para a mãe, ela é quem ela é. Ela sabe que ela não precisa fazer nada para ter amor da mãe. Mas para outras pessoas ela precisa conquistar. É bem evidente isso nas crianças, né? Tu consegue ver de forma muito clara isso. Isso continua conosco como adultos, né? Então, assim, nosso conselho busca a tua família. Se precisa perdoar, perdoe. O Senhor Jesus nos ensina isso. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, né? Eu sei que é super difícil. Eu sei disso. Né? Falar sobre perdão é muito fácil, viver o perdão é difícil. Mas você está ouvindo pessoas que já tiveram que perdoar, que viveram situações difíceis, que foram machucados e que tiveram que perdoar. Então, eu também passei por esse processo e eu sei o quanto é difícil, mas eu também sei o poder que há quando você perdoa. Quando alguém te machucou e você não perdoa, você carrega o ressentimento, a mágoa, quem está carregando é você, não a pessoa que fez o mal. Quando você perdoa, quem é liberado não é a pessoa que fez o mal. Para ele, tanto faz se você perdoa ou não. Mas quando você perdoa, a mochila cai das tuas costas. Você é liberado. E você tem que refletir nisso. É a tua vida que vai melhorar. A do outro não importa se você vai perdoar ou não, né? Ele talvez nem saiba que você perdoa ainda. Mas quando você toma essa decisão e ora diante de Deus e em voz alta declara isso, Deus... me ajuda e eu declaro, não por sentimento, mas por uma decisão, eu perdoo fulano, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo o meu tio, eu perdoo alguém, um parente, um familiar, você é liberado. A mochila cai das suas costas e com certeza você vai ter um Natal muito mais feliz, né? E eu gosto de ver também pelo lado da semeadura. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra. Eu acho que, de novo, né? Por outro lado, aquelas pessoas, por mais que às vezes elas continuem errando conosco, nosso papel é liberar graça, é honrar, até porque os nossos filhos, eles estão vendo o nosso comportamento. E é dessa forma que eles vão agir lá no futuro. A gente sempre fala isso, né? Porque tem alguns irmãos mais velhos que eles se distanciaram ou perderam o contato com os filhos. Os filhos não querem estar perto, tem que ficar cobrando, vem me visitar, vem me visitar. A grande maioria das vezes é só uma resposta que eles tiveram da infância. Então, daqui a pouco lá, você no futuro, pensando lá na frente, eu quero que os meus filhos, os meus netos tenham prazer em estar comigo. Eu quero que no Natal, quando eu for mais velhos, eles priorizem estar comigo e não com os amigos. Então, semeie isso hoje. Isso tem que ser um investimento, né? Semeie isso hoje. Os teus filhos, eles estão vendo como você trata de forma explícita ou não. Eles tendo noção disso ou não, eles estão vendo o teu comportamento. E eles vão fazer igual lá na frente.
Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. São sementes que eu estou jogando. Lá na frente eu quero ter a companhia dos meus filhos, seja a companhia dos teus pais hoje, seja a companhia dos teus avós, dos tios. Você precisa semear para poder colher. Daqui a pouco a gente é tão egoísta que lá na frente a gente quer colher, mas hoje eu não quero fazer, eu quero estar com os meus. É mais fácil, amiga a gente escolhe. É aqueles que geralmente pensam igual, têm a mesma linha de raciocínio, de pensamento, ideias, futuro. Mas, família, não. Você, às vezes, vai ter que ir lá, vai ter que ouvir aquelas histórias, né? Quanta saudade eu tenho das histórias do meu avô e da minha avó. Meu avô, principalmente, sentava, a minha avó era aquela do afago, do carinho, de falar aquilo que eu gostava. O meu avô contava aquelas histórias que, nossa, eu já tinha ouvido 50 vezes a mesma história. Ele que abriu o dilúvio da Ipiranga, por exemplo. Eu lembro dele contando isso. Eu ouvi ele 500 vezes, mas hoje eu sinto uma saudade disso. Se eu pudesse trazer os meus avós de volta. Né? Eu quero chegar na eternidade e as primeiras pessoas que eu quero encontrar são eles, porque eu tenho muita falta e eles me marcaram positivamente. E eu quero ser essa avó. Então, eu preciso semear hoje isso na vida das minhas tias, dos meus tios, dos meus pais, para que eu possa colher lá na frente. Né? Amém. A gente já falou bastante aqui, para a gente encerrar uma dúvida que as pessoas têm. Tem algum problema de ter arvorezinha de Natal e essa coisa toda da decoração? Como é que tu polêmica. vê? Ele jogou para mim a polêmica. Eu não vejo problema, tá? Eu não vejo problema nenhum. De novo, tudo parte da intenção. Deus, tu sabe, eu comprei essa árvore porque eu acho bonito, porque ela me traz boas lembranças da minha infância, porque ela vai servir de abajur por um período de tempo para iluminar minha sala, porque os meus filhos ficam felizes naquele processo de montar, vai marcar aquela memória afetiva, vai marcar que tem a ver, de novo, com a questão da perspectiva, né? Tu pode montar aquilo ali falando do... Por que a gente está fazendo isso? Claro. A gente está fazendo isso como lembrando dessa época, e qual é a essência dessa época? É Cristo, né? Mas é que, de novo, vão vir aquelas coisas. Mas isso aí é pagão, mas a origem, mas isso e aquilo. Mas vem cá, tia, eu não estou montando a árvore por causa do que eu não sei quem lá fez, eu nem sei de onde veio. E, aliás... o mandamento é que a gente deve comprar as coisas no mercado sem perguntar a origem. Por quê? Porque tu não sabe quem foi que plantou. É isso que eu digo. Tem irmãos que condenam essas coisas, mas, por exemplo, tu não sabe se a tua comida, quem plantou, não foi alguém de uma outra religião. Tu não sabe se ele não consagrou aquilo para o capeta ou para outros deuses. Mas não faz diferença, porque eu não pergunto, e quando eu vou comer, eu santifico pela oração. E a Bíblia diz que pela oração é santificado. A roupa que a gente usa, muitas vezes, foi feita por pessoas envolvidas, às vezes, com as trevas, que estão lá na moda e tudo mais. Só que eu não pergunto. Eu compro e santifico, e está santificado, né? Então, assim, talvez o que falta, de novo, é essa questão da perspectiva, né? Eu acho, de novo, tem que olhar por essa ótica, né? Jesus disse, né? Se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Agora, se os nossos olhos forem ruins, de novo, nada vai nos ser permitido. E, de novo, pensando na família, pensando nos familiares. Pensa comigo, de novo, você vai celebrar o Natal lá na casa de um parente. Aí você chega lá, você fala, minha árvore de Natal, meu pinheirinho. Aí tu, mas isso é pecado, isso é não sei o quê, isso é o Deus não sei o quê. Imagina. A pessoa olha e diz assim, muito obrigado, eu não quero esse teu Deus, de nada pode. Então, claro que tem coisas que nós teremos que nos posicionar. Né? Não adianta você vir me dizer, eu vou celebrar o Natal, o Carnaval, mas a minha intenção é boa. Não cola, sabe? Não tem como, é a festa da carne. Você vai estar lá dançando com que intenção? Você vai estar sem roupa com que intenção? Então, pensando no Natal, pense por esse viés. Faça, né? Monte lá a árvore contando para os teus filhos. Filho, Jesus nasceu. Aqui, vamos relembrar o texto. De novo, a gente precisa ter aquele equilíbrio da cultura. Né? Nós estamos inseridos em uma cultura. Não há como nós nos simplesmente retirarmos da cultura. Tem coisas na cultura que a gente consegue utilizar de acordo com os princípios da palavra. E tem coisas dentro da cultura que é impossível. Que não dá para utilizar, não tem como fazer essa convergência. O que não tem convergência, não tem convergência. Né? Largamos de mão e ok. O que tem convergência, nós utilizamos sempre com essa ferramenta de anunciarmos Jesus. Então, por exemplo, a Páscoa, de novo, talvez uma das grandes datas aí para que nós possamos anunciar a morte e ressurreição de Cristo, que é algo tão
importante, tão central, né, na mensagem do Evangelho. O Natal é a mesma coisa, porque ele só pôde morrer e ressuscitar porque ele veio, porque ele o Salvador nasceu, porque ele foi anunciado. E, aliás, a gente vai ter no dia 25, né, o espetáculo de Natal aqui, onde você pode trazer os seus familiares, convidar alguém, ou na igreja aí onde você congrega, leve os teus familiares, convide alguém para ouvir essa mensagem tão importante. E, aliás, é um trabalho, né, que a igreja faz, porque quantas pessoas pagam ingressos para ir num lugar, assistir um espetáculo, ouvir músicas, ouvir canções, e, poxa, a igreja faz esse trabalho que é um trabalho cultural. Olha só, a gente converge nisso, né? Usando a arte, usando o teatro, usando a música. É um trabalho cultural muito bem feito, com dedicação pelas pessoas, pelos voluntários ali, que fazem tudo com amor, com carinho. E entrada franca, você pode ali participar disso, ter esse momento, né? Então, assim, a gente precisa utilizar a cultura com equilíbrio, com sabedoria, obviamente, né? Aquilo que tem convergência, utiliza, né? Quer montar a tua árvore de Natal? Monta a tua árvore, fala para os teus filhos do sentido, do porquê que você está fazendo isso, né? Não abraça a cultura do mundo assim de uma maneira cega, abraçar tudo. Claro que não, né? Mas aquilo que converge, use e sempre pregue a mensagem do Evangelho. Eu acho só a árvore de Natal, tu gosta de montar, prefere, né? Mas eu gostaria de investir melhor o dinheiro. Que tu sempre pensa nesse lado. É isso aí? Esquecemos de alguma coisa? Não, acho que é isso. Seja um crente alegre. Eu sinto de falar isso, sabe? Não seja um crente chato. Às vezes a gente não seja uma mala sem alça. A gente vai se tornando chato e não percebe, sabe? A gente vai se tornando aqueles que as pessoas dizem, eu não quero estar perto dessa pessoa, não. Só principalmente agora, né? Falando, reúne a família e tem aquele tio, tem aquela tia. E não é na minha família, tá? Não tô falando isso, porque não é mesmo. Mas tem aquelas pessoas que são tão negativas que ninguém quer estar perto. Pergunta, como é que tu tá? Tô indo, tô levando, tá difícil, aqui, ali. Só olha o lado negativo da vida. A perspectiva precisa mudar. Tem tantas bênçãos nos cercando, tem tanta coisa boa acontecendo. Seja esse crente. É a história do copo meio vazio e meio cheio, né? Que a psicologia usa muito. Tu pode sempre olhar o meio vazio ou tu pode olhar o meio cheio, né? Tem um pastor que uma vez disse assim, não seja uma mala sem alça dentro de uma caixa de papelão em dia de chuva. Carrega. Nossa. Essa mala aí não tem como, né? A gente não pode ser assim, a gente tem que ser pessoas agradáveis. O Evangelho tem que fluir de nós, né? A gente tem que olhar sempre com a perspectiva do alto, a perspectiva do céu, né? Reúna a família, aproveite esse momento, fale de Jesus. Amém? É isso aí. Voltamos Obrigado. Só ano que vem. Voltamos 2025, muitas novidades, convidados, pessoas, papos super legais. Espera aí, terceira temporada vem com tudo em 2025. Esse papo te abençoou? Foi legal para você? Então compartilha aí com os teus contatos, envia para os teus familiares, para os teus amigos. Não esquece de te inscrever no canal e deixa aí o teu comentário. O que você espera aí para 2025, temporada 3 do PDC. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.